Amados irmãos e irmãs, eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Fábio Henrique, superintendente geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e este é o programa EBD em Síntese. O programa EBD em Síntese é de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico da Assembleia de Deus em Mossoró, por meio da Superintendência da Escola Bíblica Dominical. O programa EBD em Síntese vai ao ar semanalmente por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró, Rádio Libertadora, FM 96.3, TV AD e no canal da nossa igreja no YouTube, AD Mossoró Oficial. Na Rádio Libertadora, todos os sábados pela manhã, das 8 às 9 horas. Nós estamos neste quarto trimestre da Escola Bíblica Dominical no ano de 2024, estudando uma lição que tem como tema geral as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Nós já estamos caminhando para o final do trimestre, o último mês do ano. Esta lição de número 9, a lição que vamos estudar hoje, será estudada presencialmente em nossas salas de aula na Escola Bíblica Dominical no dia 1º de dezembro de 2024. A lição de hoje, lição de número 9, tem como título Promessas para Pais e Filhos. O textuário da nossa lição se encontra em Efésios capítulo 6, versículos 2 e 3, que diz assim: Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E a verdade prática declara o seguinte: entre desafios e responsabilidades, o relacionamento entre pais e filhos deve ser de bênçãos e proteção. Meus irmãos, na lição de hoje, esta lição está baseada na leitura bíblica em classe, em Salmos, capítulo 127, versículos 3 a 5, e em Efésios, capítulo 6, versículos 1 a 4. Nós vamos hoje estudar que os filhos são bênçãos, são presentes de Deus, embora a criação deles envolva desafios e responsabilidades para os pais. Mas Deus deixou em sua palavra preceitos que, se seguidos pelos pais e filhos, vão garantir relacionamentos saudáveis, proteção e felicidade. A nossa lição de hoje tem 3 objetivos. O primeiro é mostrar biblicamente como deve ser o relacionamento entre pais e filhos. Segundo, conscientizar do cuidado que os pais devem ter com seus filhos. E o terceiro objetivo, compreender as bênçãos que Deus tem para os pais e filhos. Então, este é o nosso assunto de hoje. Nesta lição, estudaremos a respeito das promessas de Deus voltadas ao relacionamento entre pais e filhos. Vemos que no mundo no qual vivemos é muito desafiador a criação de filhos, a convivência, o relacionamento entre pais e filhos tem vários desafios. Mais desafiador ainda é construirmos um relacionamento saudável. No entanto, quando os pais e os filhos obedecem à palavra de Deus e têm a Bíblia Sagrada como o manual da família, então tudo vai dar certo em nome de Jesus. As promessas de Deus podem se cumprir no relacionamento entre pais e filhos. Inclusive, só para lembrar, Jesus veio ao mundo no meio de uma família. A Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, Jesus morou 9 meses dentro de um ventre materno, nasceu no seio de uma família e foi criado ali numa família, teve relacionamentos com seus pais, com seus irmãos, e a família faz parte do plano de Deus. Tópico 1 da nossa lição de hoje: o relacionamento bíblico entre pais e filhos. Tópico 1.1, pais e filhos. A Bíblia
no Salmo 127, versículos 3 e 5, diz as seguintes palavras: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Nós vemos, irmãos, que os filhos são bênçãos do Senhor. Alguns acham que filhos são problemas, que filho é um problema, que filho atrapalha, etc. Mas a Bíblia diz que filhos são bênçãos do Senhor. A Bíblia não diz que pets são bênçãos do Senhor. Deus não deu como galardão pets para famílias substituírem filhos por pets, mas deu filhos. Quando o pai e a mãe, um homem e uma mulher casados, mantêm relações sexuais e a mulher engravida e depois ela dá à luz a um filho, é um novo ser, uma nova pessoa criada à imagem e semelhança de Deus. Assim sendo, está sob a responsabilidade dos pais a educação dos filhos, a formação espiritual deles, o cultivo da fé, para que a herança do Senhor seja preservada nestes tempos difíceis. Nós, como crentes, meus irmãos, devemos fazer filhos para povoar o céu e não para povoar o inferno. Nós temos que educá-los nos caminhos do Senhor. Tópico 1.2 da nossa lição. Um mandamento com promessa para os filhos. Nós observamos, meus irmãos, a palavra de Deus lá em Êxodo, capítulo 20, no Decálogo, na lista dos 10 mandamentos. Entre os 10 mandamentos tem um que diz assim, em Êxodo 20 e capítulo 20, versículo 12. Honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Observe que este mandamento de honrar pai e mãe, ele está atrelado ou condicionado a uma promessa de longevidade para os bons filhos. Os bons filhos são aqueles que honram pai e mãe, eles têm uma promessa de longevidade e de viver bem aqui na terra. E quando o apóstolo Paulo está escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, no versículos de 1 a 3, Paulo lembra isso, dizendo, Efésios 6, versículos de 1 a 3, filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Então, observe aqui, meus irmãos, que o apóstolo Paulo está citando o mandamento de honrar pai e mãe, que está lá no Decálogo, e Paulo faz esse comentário dizendo que é o primeiro mandamento com promessa. Se não tivesse promessa nenhuma para nós honrarmos os nossos pais, mesmo assim, teríamos e temos o dever de honrar os nossos pais. Mas Deus é tão bom que Ele nos presenteia, nos galardoa com promessas de longevidade. E honrar pai e mãe, podemos honrar de várias maneiras, de diferentes formas, mas a principal delas é obedecendo aos pais no Senhor. Então, Efésios 6:1 diz, filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Evidentemente que os filhos não devem obedecer aos seus pais quando os seus pais querem que os seus filhos façam alguma coisa contrária à palavra de Deus. Então, nesse caso aí, os filhos devem honrar mais a Deus do que a seus pais. Mas, por isso que o versículo diz, obedeçam a seus pais no Senhor. Ou seja, se a obediência a seus pais não implicar em desobediência a Deus, então devemos sim obedecer aos nossos pais. E Paulo diz, porque isso é justo, é justo. Nós temos sim o dever de honrar aqueles que nos deram a luz, aqueles que nos geraram, que nos criaram, que nos ama incondicionalmente.
Colossenses capítulo 3, versículo 20, apóstolo Paulo novamente fala nesse assunto dizendo: Filhos, em tudo obedeçam a seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Quando os filhos honram, obedecem seus pais, eles também estão honrando a Deus e obedecendo a Deus. E os filhos não devem ficar escolhendo em que obedecer. Diz o texto: em tudo obedeçam a seus pais. Mas com aquela ressalva que a gente falou lá de Efésios, capítulo 6, versículo 1, que é obedecer aos pais no Senhor. Então, desde que isso não implique em transgressão de nenhum mandamento de Deus. Muito bem, meus irmãos, chegamos ao final do primeiro bloco do programa EBD em Síntese de hoje. Vamos fazer o primeiro intervalo. Já já a gente volta. Continue conosco. Amém, meus irmãos? Estamos de volta com o segundo bloco do programa EBD em Síntese. O programa EBD em Síntese vai ao ar semanalmente por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró. Rádio Libertadora, FM 96.3. Nós estamos estudando hoje a lição de número 9 da Escola Bíblica Dominical, lição esta que será estudada presencialmente no dia 1º de dezembro deste ano de 2024. Lição 9 tem como título Promessas para Pais e Filhos. Nós estávamos falando no final do bloco anterior que os filhos são bênçãos do Senhor, são herança do Senhor, são galardões, o fruto do nosso ventre, o galardão. Então, são presentes que Deus deu para nós cuidarmos dele. E diz no tópico 1.2 da nossa lição que os filhos devem obedecer em tudo aos seus pais, porque isso é justo, é dever de todo filho ser obediente aos seus pais, contanto que seja no Senhor. Provérbios capítulo 1, versículo 8, a Bíblia diz assim: Meu filho, ouça o ensino de seu pai e não despreze a instrução de sua mãe. Tanto o pai quanto a mãe têm o dever não somente de cuidar dos filhos no que diz respeito ao corpo, no que diz respeito às necessidades materiais e sociais do filho, mas os pais também têm o dever de criar os filhos nos caminhos do Senhor, de educar os filhos, de ensinar os filhos para que eles cresçam sendo bons cidadãos da terra e do céu. Então, é da própria natureza e do próprio dever, tanto do pai quanto da mãe, ensinar os filhos, instruir os filhos. E a Bíblia diz em Provérbios 1:8 que o filho deve ouvir o ensinamento do seu pai e não pode desprezar a instrução da sua mãe. Provérbios capítulo 23, versículo 22, mais um conselho do sábio Salomão para os filhos, que diz assim: escute o seu pai que o gerou e não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. É muito importante isso aqui, porque às vezes tem filhos que acham eu só devo obedecer aos meus pais quando eu for de menor, quando eu estiver morando na casa deles, mas depois que eu tiver a minha independência financeira, depois que eu for morar no meu próprio lugar, depois que eu começar a pagar minhas contas, então eu não devo mais obedecer ao meu pai, nem à minha mãe, não devo mais dar ouvidos a eles. Isso não é verdade. Filho nunca deixa de ser filho. Ele pode casar, pode gerar os seus filhos, pode ficar numa idade já bem avançada, mas ele sempre será filho e sempre deverá ouvir o seu pai, ouvir a sua mãe, ter consideração com o seu pai e a sua mãe, porque esta é a vontade do Senhor. Há bênçãos para os filhos na medida que eles honram os seus pais em vida. Que honra os seus pais em vida. Não é deixar para honrar pai e mãe depois que eles descerem à sepultura, não. Honrar enquanto eles estão vivos.
Tópico 1.3 da nossa lição: mandamentos e bênçãos para os pais. Se por um lado os filhos devem honrar os pais, estes não devem provocar a ira dos filhos. Em Efésios, no capítulo 6, versículo 4, a Bíblia diz assim: e vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. É interessante, irmãos, que a Bíblia, aqui em Efésios, capítulo 5, capítulo 6, tem mandamentos, uma lista de deveres para o esposo, deveres para a esposa, deveres para os pais, deveres para os filhos. Então, todos os membros da família têm os seus direitos e deveres. Se, por um lado, a Bíblia diz que os filhos devem obedecer em tudo aos seus pais, porque isso é justo, os filhos devem honrar pai e mãe, devem obedecer, devem seguir a instrução, o conselho e o ensinamento dos seus pais. Por outro lado, a Bíblia também responsabiliza os pais, dizendo: e vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na doutrina e na admoestação do Senhor. Então, os pais não podem irritar os filhos, não podem provocar os filhos a ira. Às vezes, tem pais que cometem abuso de autoridade com os filhos. Às vezes, tem pais que criam os filhos de uma maneira muito rude e cometendo abuso de autoridade, que ao invés de educar os filhos, vai provocar nos filhos cada vez mais ira, revolta, insatisfação contra os pais e contra Deus. Porque nós, como pais, nós representamos Deus dentro da família. Deus deu ao homem, como chefe da família, como cabeça do lar, a responsabilidade de conduzir, de liderar a sua família. Quando um filho tem um péssimo pai, ele vai ficar irado. Ele pode ficar irado contra o seu pai, com raiva do seu pai e, consequentemente, contra Deus. Então, os pais não podem provocar os seus filhos a ira. Pelo contrário, deve criar os seus filhos na doutrina e na admoestação do Senhor. Na doutrina significa que vai instruí-los nos caminhos do Senhor, ensinar a palavra de Deus. E criar também na admoestação do Senhor. Admoestar significa alertar. Admoestar tem a ver com estabelecer limites, tem a ver com advertir. Então, os pais precisam disciplinar os seus filhos no sentido de impor limites, não deixar os filhos fazerem o que quiserem. Os pais têm que ensinar desde cedo aos filhos a noção do que é certo e do que é errado, e criar eles na doutrina, no ensino e na disciplina, admoestando quando necessário. Colossenses 3:21 diz: pais, não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Quando os pais não criam seus filhos direito, quando os pais são muito rudes com os seus filhos e cometem muito abuso de autoridade contra os seus filhos, isso acaba irritando os filhos, acaba irritando eles, deixando eles irados, e eles acabam desanimando. Então, isso é uma responsabilidade muito grande. Observe que há uma via de mão dupla. Se, por um lado, os filhos devem obedecer em tudo aos seus pais também devem criar os filhos na doutrina e na admoestação do Senhor. Não podem irritar os seus filhos para que eles não fiquem desanimados. E os pais também não devem provocar a ira, os seus filhos a ira, mas devem tratá-los com amor, com carinho, com cuidado, mesmo quando tenha que disciplinar com amor. Salmo 128, versículos 3 e 4. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então, meus irmãos,
vamos valorizar a nossa família como um presente de Deus e, ao mesmo tempo, instruamos os nossos filhos para que andem no caminho do temor do Senhor, de modo que eles não se desviem. Provérbios 22:6 diz: ensine a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então, os pais devem ter essa obrigação de criá-los na doutrina e na demonstração do Senhor, ensinar a criança desde cedo o caminho, não que a criança quer andar, mas no caminho em que ela deve andar. E ensinar no caminho significa os pais caminhando junto com os filhos nos caminhos do Senhor. Tópico 2 da nossa lição, o cuidado dos pais com os filhos. Tópico 2.1, cultivando o ensino da palavra de Deus. Já que os pais têm a obrigação de instruir os filhos, de educar os filhos, de ensinar os princípios divinos para os filhos, onde os pais vão tirar esses princípios? Certamente é do manual da família, que é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Os pais têm responsabilidade com os filhos. Nesse aspecto, uma dessas maiores responsabilidades é a de cultivar o ensino da palavra de Deus na família. Isso é a base para a formação espiritual, moral, emocional e social dos nossos filhos. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 em diante, Deus disse ao povo: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma e de toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Então, os pais devem aproveitar todas as oportunidades para ensinar a palavra de Deus aos seus filhos. Ensinando a palavra de Deus aos seus filhos diariamente, cotidianamente, os pais estarão assim semeando boas sementes e certamente colherão bons frutos desta educação cristã. Além desse ensino ser cultivado no lar, cabe aos pais o incentivo e o estímulo de levar os filhos à igreja local, encorajando-os a participar das reuniões de cultos e estudos bíblicos, como a escola dominical e o culto de ensino da palavra. A responsabilidade maior de criar os filhos nos caminhos do Senhor é da família, os pais que têm a maior responsabilidade. Mas a igreja também pode ajudar nessa educação cristã por meio da escola bíblica dominical, dos cultos de ensino e demais atividades de ensino na igreja. Os pais devem caminhar para a casa do Senhor junto com seus filhos. Os pais não devem ser pessoas desigrejadas. Os pais de Jesus não eram desigrejados. Os pais devem criar os filhos no caminho, andando com os filhos no caminho. Então é muito importante. Infelizmente, alguns pais criam seus filhos longe do ambiente da igreja, levam seus filhos e permitem que seus filhos frequentem tudo que é ambiente secular neste mundo, mas criam eles longe da igreja. E aquelas crianças vão virando pré-adolescentes, adolescentes, e tem a igreja como um lugar estranho. Não está acostumado com a igreja, não está acostumado com o povo de Deus. Isso é um erro muito grave. Os pais, muitas vezes, têm todo aquele cuidado de levar os filhos para a escola, de levar os filhos para um lazer, para um entretenimento, mas não têm o mesmo cuidado para levá-los à igreja. Lucas 2, 41 a 42 diz que todos os anos os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, foram a Jerusalém segundo o costume da festa. Jesus veio ao mundo e nasceu no seio de uma família, e Jesus participava da vida religiosa daquela família. José, Maria, os pais de Jesus, eles eram cumpridores dos seus deveres religiosos, circuncidou Jesus ao 8º dia, cumprindo a lei, e anualmente eles subiam a Jerusalém para a festa da Páscoa, e Jesus, quando completou 12 anos,
participou do Bar Mitzvah, do seu ritual de iniciação. Muito bem, meus irmãos, vamos fazer o segundo intervalo do nosso programa de hoje. Daqui a pouco a gente volta, continue conosco. Meus irmãos, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Evidencíntese. O programa Evidencíntese de hoje está estudando com você a lição de número 9, que tem como título Promessas para Pais e Filhos. Lição esta que será estudada presencialmente na nossa escola dominical no dia 1º de dezembro. Então, nós já falamos aqui que no relacionamento entre pais e filhos, deve cada parte cumprir os seus deveres. Os pais devem criar os filhos na doutrina e na admoestação do Senhor, e os filhos devem obedecer em tudo a seus pais, porque isso é justo. Os filhos devem honrar pai e mãe, porque este é o primeiro mandamento com promessa. Filho que honra pai e mãe tem promessa de longevidade na sua vida. Por outro lado, filhos que não honram pai e mãe, então não têm essa promessa de longevidade. Os pais devem criar os seus filhos no caminho do Senhor, instruir as crianças no caminho do Senhor. Tópico 2.2 da nossa lição: prioridades na vida familiar. Em relação aos pastores, presbíteros e bispos, a Bíblia diz que eles devem liderar bem a sua família, deve ser bom marido, o pastor deve ser um bom pai, deve dar exemplos de cuidado com a família. E isso aí é importante não somente para o pastor, mas também para os pais. Eles precisam, como líderes da casa e da família, cuidar bem da sua família. Deus espera que todos os pais cristãos tenham o devido cuidado e atenção com a sua família. Vamos lembrar o que diz 1 Timóteo 5,8. Se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. Então temos sim a responsabilidade, a obrigação de cuidar bem da nossa família, dos nossos filhos. Por isso, se pudéssemos estabelecer uma hierarquia de prioridades na vida do cristão, faríamos assim: primeiro, o cônjuge; segundo, os filhos; terceiro, a igreja local. Então, nós, meus irmãos, como pais, como líderes do lar, devemos cuidar bem do nosso cônjuge, que é cuidar bem da nossa esposa, porque ambos são uma só carne. Depois vem os filhos e, em seguida, a igreja local. Tópico 2.3, disciplina e estímulo aos filhos. A Bíblia diz que devemos criar os nossos filhos na doutrina e na admoestação do Senhor. Temos que, às vezes, quando necessário, adverti-los, discipliná-los, e essa disciplina precisa ser feita com equilíbrio, com amor, sem abuso de autoridade, mas também não podemos ser negligentes em aplicar a disciplina. Muitos pais, atualmente, eles não querem mais disciplinar os seus filhos, criam os filhos de qualquer jeito, não estabelecendo limites, deixando eles fazerem o que querem, e quando precisa de disciplinar os filhos, ele não disciplina e diz que isso é prova de amor. Isso em nada se parece com prova de amor. Provérbios 13:24 diz: o que retém a vara odeia o seu filho, quem o ama, este o disciplina desde cedo. Então, aquele que não disciplina, o pai e a mãe que não disciplina o seu filho, na verdade está odiando o seu filho. É uma prova de ódio com o seu filho não disciplinar quando é necessário. Mas quem ama o filho, quem ama a filha, quem ama os filhos, disciplina os filhos desde cedo. Então, a demonstração, a disciplina são atitudes que provam que os pais amam os filhos. Provérbios 29:15 diz que a vara e a disciplina dão sabedoria,
mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Então, meus irmãos, devemos sim ter a responsabilidade, cumprir a responsabilidade dada por Deus de disciplinar nossos filhos. Contudo, a disciplina dos pais aplicada aos filhos deve ser equilibrada e baseada no amor. Lembre-se do que nós lemos já aqui em Efésios, capítulo 6, versículos de 1 a 3, versículos 3, versículo 4, Colossenses 3 e 21, onde a Bíblia diz que os pais não podem irritar os seus filhos, não podem provocar os seus filhos à ira, não podem desanimá-los. Se por um lado deve ocorrer a disciplina, por outro lado deve ocorrer o elogio, o afago, a demonstração de carinho e afeto pelos filhos, para que haja a devida confiança e segurança no relacionamento familiar. Colossenses 3 e 21, mais uma vez vamos ler, diz assim: pais, não irritem os seus filhos para que eles não fiquem desanimados. Esta é a nossa obrigação. E o tópico 3 da nossa lição, bênçãos, pais e filhos. Tópico 3.1, bênçãos para a posteridade. A promessa de uma vida imersa no Espírito Santo para os nossos filhos. Há promessas de bênçãos espirituais sem medidas para que os nossos filhos desfrutem da presença de Deus. Quando a gente cria os nossos filhos nos caminhos do Senhor, na doutrina e na admoestação do Senhor, certamente, meus irmãos, vamos colher os bons frutos. É muito bom, é muito maravilhoso nós vermos uma família cujos filhos foram educados nos caminhos do Senhor, cujos filhos andam na presença de Deus, são bons filhos, bons cidadãos. Isso glorifica o nome do Senhor. Quando os pais criam os filhos bem criados e esses filhos são obedientes e honram os seus pais e andam nos caminhos do Senhor, as pessoas vão olhar para esta família e vai se cumprir na vida desta família aquilo que Jesus falou, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Tópico 3.2, família, lugar onde os filhos devem ser abençoados. A nossa família deve ser o ambiente em que os nossos filhos tenham experiências com Deus, vivam as suas promessas e estabeleçam uma jornada de compromisso com o Senhor Jesus. A nossa casa, o nosso lar, a nossa família deve ser um ambiente em que Deus reina, deve ser um lar em que os participantes, todos os membros da família, sejam estimulados a ter experiências com Deus, a servir a Deus, a buscar a Deus, a honrar a Deus. Dessa forma, ajudaremos muito os nossos filhos se a nossa família cultivar o hábito do culto doméstico, promovendo a oração, o louvor e a leitura da palavra de Deus em nosso lar. Então, isso é muito importante. O culto doméstico, a instrução, o louvor, a adoração, a oração em família, porque assim vai fortalecendo uns aos outros nos caminhos do Senhor. Tópico 3.3, pais que protegem seus filhos. Nossas crianças devem ser protegidas física, emocional e espiritualmente. Devemos cuidar integralmente dos nossos filhos, corpo, alma e espírito. Tem pais que só se preocupam em dar bons estudos para os filhos, em dar uma boa alimentação, cuidar da saúde, mas negligencia o ensino da palavra de Deus, negligencia no cuidado emocional, negligencia no cuidado espiritual e aí acontecem problemas. Então, devemos olhar para os nossos filhos com aquele olhar cuidadoso para cuidar deles em todas as áreas. Nossos adolescentes devem achar guarida em nosso lar para expressarem as suas demandas, a fim de que direcionemos a nossa atenção para eles, inclusive no ambiente do culto doméstico, onde cada um faz os seus pedidos de oração. É muito interessante isso,
Muitos adolescentes aí estão sofrendo emocionalmente, alguns até mesmo com depressão forte e alguns, infelizmente, chegam até ao suicídio. E muitas vezes os pais não foram capazes de perceber que seus filhos estavam doentes emocionalmente. Temos que cuidar dos nossos adolescentes. Nossos jovens devem encontrar em nós palavras sábias de ânimo, que os instruam diante de suas lutas e tribulações. Os nossos jovens e adolescentes devem ter em seu lar, em sua família, nos seus pais, um porto seguro, um porto seguro, um pronto-socorro emocional e espiritual. É tempo de nossa família ser um lugar em que a vida de nossos filhos seja protegida dos ataques do maligno. Então, meus irmãos, assim chegamos ao final de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Estudamos hoje a lição de número 9, Promessas para Pais e Filhos. Entre desafios e responsabilidades, relacionamento entre pais e filhos deve ser de bênçãos e de proteção. Meus irmãos, muito obrigado pela sua audiência. A paz do Senhor para todos vocês e até o próximo programa, se Deus quiser. Lembre-se, este programa e nenhum outro substitui a aula presencial da qual participamos lá na nossa classe da Escola Bíblica Dominical, junto com os nossos alunos e professores. Amém. A paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser.